Dia 18 de julho de 2008, início das férias. Parti em direção a casa depois de mais um ano letivo. Era sinal de férias e só em setembro voltaria a Évora. Durante esses 2 meses e meio de férias, aproveitei para visitar algumas obras de arquitetura contemporânea. Com um cheiro fortemente característico, devido à Ria Formosa, a cidade de Aveiro instala-se na fronteira dessa enorme bolsa líquida que separa fiadas de dunas na passagem para o terreno firme, com pequenos canais que se foram organizando a permitir o estabelecimento de uma vida normal. Paisagisticamente, contudo, Aveiro torna-se mais extraordinária quando se aproxima de estreitos ainda muito juntos, quase pantanosos, habitats de vida selvagens, indiferentes à constante industrialização, o terreno empapado a refletir o sol na fina camada de água ocupado pelos quadrados rigorosos das salinas. Uma série de planos urbanísticos estão na origem do atual campus da Universidade de Aveiro, uma obra bastante ambiciosa que tem vindo a colecionar alguns objetos de arquitetura notáveis na recente produção portuguesa. Primeiro, o Plano Integrado de Aveiro-Santiago, elaborado em 1973 pelo Fundo de Fomento da Habitação, propondo a mistura entre várias funções da cidade, nomeadamente a residencial e a universitária. Depois, o Plano dos Arquitetos Rebelo de Andrade e Espírito Santo, de 1979, que estabeleceria a tipologia campus nos terrenos entre o Seminário e a Aldeia de Santiago. Finalmente, o plano coordenado por Nuno Portas, no quadro do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, desde 1987, estabeleceu o grosso que vemos hoje construído, nomeadamente a grande Alameda Central, servida por uma arcada com os edifícios das diversas faculdades distribuídos em pente ao longo dela. Este plano articula no espaço os diversos departamentos, equipamentos e serviços que constituem a universidade como se de uma cidade se tratasse. Por outras palavras, os edifícios, embora projetados por diferentes autores, relacionam-se entre eles com regras urbanas e arquitetónicas claras e coerentes, sendo unidos por um percurso unitário. O edifício da biblioteca desempenha um papel significativo na estrutura do núcleo universitário. A entrada ao edifício desenvolve-se através de uma plataforma que comunica com a praça do campus. A unidade básica da organização da biblioteca são as mesas de leitura, em torno das quais estão disponíveis as prateleiras que servem para definir espaços semi-autónomos. As zonas de leitura iluminam-se mediante um sistema de aberturas laterais que recebem luz natural filtrada através de um sistema de claraboias em forma cônica. As zonas de armazenamento dos livros ocupam o piso inferior, enquanto que as salas de estudo se situam nas torres do lado norte. A fachada oeste caracteriza-se por um muro extenso e curvo em tijolo,
que contrasta com a estrutura de betão armado do edifício e age como um monitor no qual a luz é refletida. Todos os serviços elétricos e ar-condicionado integram-se no perímetro das prateleiras em cada uma das plantas. Isso permite a continuidade espacial e a relação vertical dos vários pisos. Outra obra de destaque é o Departamento de Geociências. As condições de encomenda por parte da Universidade tinham premissas claras. Uma superfície total construída devia ser de 4.312 metros quadrados, a altura máxima de 3 pisos, o comprimento do edifício 80 metros, a sua largura 20 metros, a percentagem de superfície destinada à circulação aproximadamente 20%, e o material para o acabamento das fachadas, o tijolo vermelho. Estas eram também as regras gerais dos restantes edifícios da Universidade. Com deposição urbanística tão claras, o edifício do arquiteto Eduardo Souto Moura adquiriu forma quase sem discussão, uma caixa cortada por um corredor central de distribuição. A obra transmite uma grande austeridade, uma renúncia evidente de tudo o que é acessório em arquitetura, uma enorme atenção ao detalhe com a intenção de conseguir minimizar a sua repercussão no aspecto final da obra, uma vontade de não revestir os elementos estruturais com o objetivo de tornar patentes as leis construtivas do edifício, e um esforço para abstrair geometricamente os elementos que compõem os edifícios, no qual se destacam as suas fachadas laterais por serem quase totalmente de vidro, protegidas por uma grelha ornamental exterior. Algumas outras obras de destaque são ainda o Complexo Pedagógico, Científico e Tecnológico do arquiteto Vítor Figueiredo e o Aqueduto do arquiteto Álvaro Cisa Vieira. Contribuíram no desenvolvimento do campus na zona de Santiago. Mas chegada praticamente ao fim da sua lotação, a zona de Santiago estende-se agora para a Agra do Castro, mais a sul, separada da primeira pelo Estreito de São Pedro. O arquiteto João Luís Carrilho da Graça é o autor de uma ponte que surge como elo de ligação essencial entre as duas zonas do campus. É uma ponte para peões e bicicletas. Aveiro é das cidades portuguesas que mais atenção tem dado às bicicletas. Compreende-se totalmente plana e com uma população rejuvenescida, a propósito da universidade, pode hoje seguramente envolver-se com este meio de transporte de relativo conforto, mais que qualquer outra cidade no país. Trata-se de uma comprida estrutura, 330 metros, que atravessa o canal de água com uma viga em trelícia, construída a partir de tubos metálicos e apoiados de 35 em 35 metros. A sua localização foi pensada para visualmente ficar orientada a norte com o depósito de água de Alvorcisa, encontrado perpendicularmente na margem sul. Os tubos são muito belos e a escolha do arquiteto ao pintá-los de preto adelga-os ainda mais, dissolvendo a ponte no mundo das sombras, das árvores e canaviais que bradejam o estreito a transpor. O jogo de triangulação é subtilmente variado, constituindo um ritmo que se sente no sereno desenvolvimento da peça, mas que à primeira vista quase nos remete para um estrelado acidental e não sistematizado. São muito importantes do ponto de vista funcional, mas também formal, estas peças que, como prótese, se soltam com andamentos próprios da estrutura principal. O desenho quase inexistente, traços negros e finos, como carvão que atravessa o negro castanho escuro machado de poças e aves, picam misteriosa flora, na sombra luminosa da ria. É rigorosamente controlado, optimizado o cálculo matemático que esteve na origem, para nos propor uma agradável travessia. O grupo de arquitetos Aires Mateus também contribuíram com a Catina na zona do Agra do Castro.
O programa Polis aposta na renovação de muitos centros urbanos, excluindo Porto e Lisboa. Tem como objetivo a reconstrução urbana e uma nova envergadura de muitos projetos e ideias apostados na valorização do sentido de cada cidade. É o caso da cidade de Coimbra, em que a questão da frente ribeirinha surge como tema recorrente da renovação da cidade, apostando-se então na reifitação das margens do rio Mondego, outrora inundáveis. O projeto do Parque Verde do Mondego, proposto a concurso em 1995, estrutura-se em torno da vontade de usar o rio como equipamento lúdico da cidade. Com a necessidade de ligação das duas margens através de uma ponte pedonal e ciclável e na criação de pequenos cais e pontões para a prática de pesca e desportos náuticos. Para além de bares, esplanadas, restaurantes, foram concebidos pequenos módulos como se tratassem de estufas cúbicas destinados a abrigar exposições e ateliês para a infância como base de atividade de dinamização educativa. Foi também remontado no Parque Verde o pavilhão de Portugal para a Exposição Internacional de Hannover, concebido por Cisa Vieira e Eduardo de Souto Moura, na extremidade sul do parque, com o objetivo de albergar todo o tipo de eventos. Pré-fabricado, o pavilhão é formado por uma estrutura metálica, por cima do qual as paredes foram cobertas com aproximadamente 55 toneladas de cortiça. A fachada virada para o rio ainda tem gravada a palavra Portugal, lembrança da exposição de Hannover. Telhado, fabricado por uma membrana de lona de fibra de vidro duplo translúcido, permite filtrar a luz natural. A escolha da cortiça está relacionada com o facto de ser um material natural, isotérmico, extremamente versátil e totalmente reciclável, do qual Portugal é a fonte principal de produção. A pedra de lias e a telha envidraçada estiveram integradas. São dois materiais tradicionais que contribuem para uma interação espacialmente interessante de cor e luz, particularmente na entrada do pavilhão. Daydreamer sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh,